Muito bem, irmãos. Agora que sabemos que o Senhor nos convidou, nos convocou, nos deu o privilégio para participarmos da sua missão de pregar o Evangelho eterno, de pregar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Agora que nós somos seus parceiros, e veja, irmãos, nós somos seus parceiros. Imagine o que significa, irmãos, ser parceiro de Deus. Agora, então, nós devemos compartilhar esse evangelho. Devemos compartilhar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós não devemos convencer as pessoas a aceitar o Senhor Jesus. Nós não podemos convencer as pessoas, os incrédulos, dos seus erros. Mas nós devemos apresentar o Senhor Jesus, apresentar o plano da salvação. Vamos levar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E aí o Espírito Santo vai trabalhar. E as pessoas vão decidir o que elas querem fazer com essa mensagem. O que elas querem fazer com essas boas novas. Vão decidir por aceitar ou não ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus indicou como é que nós devemos trabalhar na missão relativamente às abrangências geográficas da missão. Como devemos apresentar a missão? A quem devemos apresentar a missão? Onde cumprir a missão de Deus? Onde mostrar a nossa parceria com Deus no cumprimento da sua missão, divulgando a sua missão. Atos 1:8. Vamos voltar a esse verso, que é o verso para memorizar dessa semana. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos detalhar um pouco esse verso, irmãos, esse pequeno verso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus não está falando assim, olha, vocês vão sair para a missão do jeito que vocês estão. Vocês vão sair para a missão às suas próprias custas, nos seus próprios conhecimentos e poderes, na sua própria força. Não, irmãos, ele diz assim, vocês vão receber poder, vai descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não é de mãos vazias que o Senhor está nos mandando para a missão, mas ele está nos dando o seu poder, o poder do Espírito Santo. Esse poder, irmãos, é a garantia do sucesso. Esse poder é a garantia da eficácia da missão. Sem esse poder, irmãos, nada seria feito, nada poderia ser feito, e a missão a qual nós estamos engajados não seria cumprida. Aí diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Num tribunal, irmãos, o que é uma testemunha? Uma testemunha é aquela pessoa que vai dizer o que ela viu, ou vai dizer o que ela conhece acerca do réu ou acerca dos acusados. Mas para ser testemunha é preciso que você conheça ou você tenha vivido junto com a pessoa ou junto com o evento que está sendo apresentado. Ser testemunha de Jesus também é assim. Você não pode ser testemunha de Jesus se você não conhece Jesus. Se você não tem uma relação íntima com Jesus. Se você não souber o que Jesus já fez. Se você não tiver nada para contar do que Jesus fez na tua vida. Ser testemunha de Jesus é relatar a tua experiência com Cristo. A experiência de cada um com Cristo. Relatar o que vimos. Ser testemunha de Jesus é relatar o que vimos de Jesus. E aí vão ser testemunhas em Jerusalém. Primariamente em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém. Jerusalém era o primeiro círculo geográfico, o primeiro entorno geográfico dos discípulos, e é lá que eles deviam pregar. Mas qual que é, irmãos, o nosso primeiro limite geográfico a qual devemos pregar o Evangelho? O primeiro limite geográfico é o nosso lar, a nossa casa, o local onde residimos. É para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, que nós devemos testemunhar, que nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus, que nós devemos praticar a missão. Logo após o nosso lar, irmãos, os nossos vizinhos, o nosso condomínio, a rua onde moramos, o nosso bairro, o nosso local de trabalho, a escola onde estudamos, todos esses são círculos pequenos, vizinhanças restritas,
que nós temos, às quais devemos apresentar o Evangelho. Em seguida, ele diz Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí estão, irmãos, missões transculturais, missões que não se limitam a um espaço geográfico próximo, mas que se estendem a outras cidades, que se estendem a diferentes grupos sociais, diferentes grupos etários, diferentes grupos étnicos, religiosos, há diferentes línguas, há diferentes nações. E diz assim, até os confins da terra. Essa é a abrangência da missão, até os confins da terra. Primeiro no nosso lar, depois nos nossos próximos. Os nossos próximos que não estão tão próximos, mas que ainda estão no nosso círculo social, no nosso círculo étnico, no nosso círculo cultural. A esses devemos pregar. E depois, então, os confins da terra. Veja o texto da nossa lição. A grande comissão de Jesus nos diz que, como suas testemunhas, sair de nossa zona de conforto e investir nossos recursos em tais grupos, nos diferentes grupos, é crucial. Isso quer dizer, é um ponto fundamental. Nós saímos da nossa zona de conforto para pregar aos diversos grupos. Eles também precisam da mensagem de Jesus. E qual é o desafio dessa semana, irmãos? O desafio dessa semana é o seguinte: identifique e faça uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, as quais a igreja não fez esforços para alcançar. Pode ser, irmãos, que haja na nossa comunidade grupos aos quais a igreja não está trabalhando, não tem um programa para atendimento dessas pessoas. Vamos procurar identificar esses grupos. E o desafio próprio. Comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. O Senhor Jesus nos deu a ordem, irmãos, nos deu a missão, nos deu o privilégio de participarmos da sua missão. Nós devemos orar a Ele, irmãos, orar a Deus, para que nos abençoe, para que possamos encontrar a melhor maneira de participarmos dessa missão e, dessa forma, sermos parceiros de Deus. Já viu o que a Bíblia propõe, o que o Senhor Deus propõe? Ele quer que você seja parceiro. Eu quero ser parceiro de Deus. Quero ser parceiro de cada um de vocês no cumprimento da missão. E quero ser, junto com todos vocês, um conjunto de parceiros trabalhando pela missão de Deus, também a nossa missão.